Desde os tempos mais antigos, o perdão está associado à purificação e redenção. Todas as religiões reforçam essa ideia e a nossa história está cheia de sacrifícios em troca da piedade divina. Mas de uns tempos para cá, tem quem não perdoe sequer aquele que pensa diferente. Tem também quem não perdoe a intolerância, porque, como diria o poeta, até o perdão cansa de perdoar. Então, que tenha a nobreza de não atirar a primeira pedra quem nunca guardou um rancorzinho no fundo do coração, porque hoje a gente vai conversar sobre perdão. Comigo nessa conversa, Adriana Santiago, psicóloga e autora do livro O Poder Terapêutico do Perdão, que está aqui comigo, o mediador de conflitos Tomás Soldberg e a estudante Andréia Pereira da Silva. Antes da gente começar essa conversa, nós vamos às ruas saber o que os cariocas pensam do ato de perdoar. Mais do que um sentimento, o perdão é uma atitude, uma decisão. E o Em Família veio às ruas para saber como a população lida com o assunto. O que significa o perdão para você? Uma lavagem de consciência. Perdão é um ato de amor. Eu acho que quando a gente perdoa uma pessoa, a gente fica bem com a gente mesmo, entendeu? A gente se liberta, não sei se a pessoa se liberta da culpa, mas a gente que perdoou fica mais leve. Eu acho que o perdão é bom pra mim e bom pro outro, porque eu não quero ter câncer e eu não gosto de acumular raiva no meu corpo. Você já perdoou alguém? Já várias vezes. Eu tinha um relacionamento e essa minha amiga teve um relacionamento paralelo com o meu namorado na época. Eu perdoei, demorei muito, anos, mas hoje eu perdoei. Eu não sei perdoar. E você hoje para perdoar tá difícil, só tem nego filho da... Perdoar é uma traição. O ex-marido, né, que foi bem duro comigo e eu super perdoo. Perdoar é muito difícil. Porque quando a pessoa te faz alguma coisa, você nunca vai esquecer. Existe alguma situação que você acha que é imperdoável? Traição, eu não perdoo. É difícil conseguir dinheiro aqui no Brasil, que dívida não dá para perdoar. Fazer maldade com os bichinhos não tem perdão. No caso de pedofilia, um estupro. Eu acho que tirar a vida de alguém é imperdoável. Todas são perdoáveis, porque no fim, quem lucra é você. Tem sempre uma alma carente de afeto ali, então eu não acho que existe uma situação imperdoável. Perdoar anos de ausência paterna não foi uma tarefa fácil para Alessandra. Ela foi criada praticamente sozinha pela sua mãe. Com 9 anos eu comecei a perceber essa ausência. Festas de escola, festas juninas da escola, aniversário meu que ele não aparecia. E assim, em todos esses momentos a minha mãe estava presente. Fosse inclusive nas festas do Dia dos Pais. E ele não aparecia e eu ficava procurando e aí... Quando eu me deparava com ela era a figura que o representava. O que essa ausência gerou em você? Algumas vezes constrangimento, né? Porque quando a gente é criança, a gente fica constrangido, né? Perante os colegas. Muitas vezes tristeza. Seu pai aparecia esporadicamente, mas um fato fez com que ela não quisesse nunca mais vê-lo. Minha avó paterna, ela tinha um terreno e nesse terreno nós tínhamos uma casa. Minha mãe construiu uma casa nesse terreno. E ela disse para minha mãe que ia vender o terreno. E, inclusive com a nossa casa, com a casa que eu vivia dentro. Minha mãe conversou com ele e disse para ele que não sabia o que ia fazer da vida. E ele disse, nós vamos resolver. Só que a partir desse vamos resolver, ele sumiu de novo. E aí ficamos realmente com a rua para andar e... Minha mãe alugou um quarto num cortiço, né? Era um ambiente com muitos quartos, um banheiro para todos esses quartos. E eu vivi nesse quarto com a minha mãe por mais ou menos um ano, até que ela conseguiu, né, um emprego na Embratel. E a partir do primeiro salário dela, ela alugou uma casa. E aí nós retomamos a nossa vida e ali vivemos. Eu não me lembro da presença dele, tá? Nesse momento difícil. Mas depois disso que nós alugamos a casa, ele reapareceu. E aí eu mesmo disse para ela que eu não queria mais que ele ficasse. O tempo passou, a Alessandra se casou e teve 2 filhos. Depois de mais um longo período sem notícias, seu pai reapareceu. Até que eu descobri que ele já estava internado há pouco mais de um mês, que a mulher que ele vivia teria o deixado lá e disse que não podia cuidar dele.
E naquele momento eu me deparei com uma situação de que eu nunca imaginei na vida. Porque eu não terminei de ser criada por ele, eu muito pouco convivi, né? E de repente me vi numa situação onde eu tinha que resolver, porque ninguém mais queria. Eu passei por um conflito muito grande. Como é que eu vou cuidar de uma pessoa que eu não sei nem do que gosta de comer? Poucas coisas eu sabia que eu tinha em comum com ele, mas não era tudo. Até que um dia eu levantei da cama de supetão e me coloquei na rua para ir buscá-lo. Ele veio para minha casa super contrariado, tá? Ele não queria. Primeiro, ele não conseguia acreditar que ele tinha sido abandonado. Ele não acreditava nisso. E depois eu não sei se ele também não se sentia bem na minha casa, sabendo que ele não me acolheu no momento que eu precisei e hoje estaria me dando trabalho, né? E aos pouquinhos a gente foi chegando assim. Eu não consigo ser a filha mais carinhosa do mundo. É esquisito isso, porque eu sou extremamente carinhosa com todas as pessoas que eu conheço. Mas eu não consigo ser extremamente carinhosa com ele. Mas hoje a nossa relação a gente já consegue sentar e rir. Eu já consigo chegar ali no quarto com ele e assistir novela. Eu trago o doce que ele gosta. A importância do perdão, de você ter tomado essa atitude de perdão e acolhimento. Primeiramente, por conta dos meus filhos. Eu acho que eu sou o exemplo deles, porque eles precisam entender que as pessoas às vezes erram, né? E cometem erros. E que um dia a vida volta para cobrar. Eu acredito que esse perdão e o perdão que existe, ele existe para deixar a gente um pouco melhor, tá? Um pouco mais livre. Porque o perdão ele liberta, né? E é isso. Estamos de volta conversando sobre perdão. Comigo nessa conversa a estudante Andréia Pereira da Silva, a psicóloga Adriana Santiago, autora do livro O Poder Terapêutico do Perdão, e o mediador de conflitos Tomás Solberg. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente hoje, falando de um assunto tão nobre, né? O perdão, ele tem uma nobreza por si só. Eu quero, antes de entrar na matéria especificamente que a gente viu no bloco anterior, eu queria que vocês me trouxessem o que é para vocês o perdão, qual é o limite de se perdoar. Vou começar com a Andréia, que tem uma história interessante, parecida até com a da matéria, né, Andréia? Os pais têm o maior poder de magoar, né, de ferir do que qualquer outra pessoa. Porque é aquela lembrança que fica, foi do meu pai. A minha mãe teve 9 filhos. 9 filhos. Meu pai nunca ajudou dentro de casa. Sempre bebendo, né, pelo meio da rua, minha mãe trabalhando de faxineira para criar os filhos e minha avó no suporte. E a gente foi crescendo com esse ambiente dentro de casa, de briga, confusão. E você retomou a relação com teu pai depois, como a Alessandra? Sim, não. Aí eu casei, fui embora e tal, segui a minha vida. Não convivia mais com a minha mãe com ele. Só assim, mãe, tá tudo bem e tal, mas não convivia. Passava até um ano ou mais sem ir na casa da minha mãe, até que minha mãe ficou doente. E eu não chamava ele de pai, eu falava, esse homem. Até que um dia minha mãe ficou doente, minha mãe me ligou e falou, minha filha, vem me buscar, porque senão eu vou morrer. E assim, eu chamei ele de pai. Para mim foi perdão. Mas nesse tempo eu já tinha me convertido, já tinha encontrado Jesus, o refrigério na minha alma, porque até então não tinha. Eu não tinha sono, eu não dormia. Deixa eu te interromper um pouquinho para trazer o Tomás e a Adriana aqui para a nossa conversa. A gente vai voltando a essa história, que realmente é uma história típica, né, Adriana? Assim, é muito comum essa relação entre pais, principalmente, e filhos, né? Pais que abandonam ou vivem muito distantes. E aí, de repente, reconstruir isso, além de importante, é Sem complicado. dúvida. Né? A Andréia está falando uma coisa muito importante, que é a representação
é dos pais, né? A gente tem essa representação. Nós nascemos seres imaturos e dependemos de um adulto para que ele nos ame principalmente e nos cuide, né? Tanto objetivamente, materialmente, quanto na questão do afeto. E quando esse ser falha, esse cuidador falha, deixa marcas que não se apagam mais, não é verdade? Não se apagam mais. Só que a gente esquece de entender que somos seres falhos. Não é porque temos filhos que deixamos, né, nossas falhas para trás. Então, você está falando aí de uma pessoa absolutamente desestruturada, sem uma base subjetiva que possa cuidar de alguém. Né? Ele não tinha capacidade de cuidar de alguém. Você está falando de empatia, né? O perdão é um exercício de empatia, Menina, né? esse é exatamente, eu estou falando de empatia, porque na base, no cerne do conceito, eu adoro esse negócio de cerne de conceito. No cerne do conceito de perdão está a empatia. Compreender o outro, não aqui do seu lugar, não, então eu vou lá ver como que a Andréia se sente, não. É vivendo a história dela. Você usou o conceito que é a empatia, ser empático. Você não precisa concordar com o outro. Você não precisa. Nem gostar do que ele está fazendo, e né? nem gostar. Agora, Adriana, deixa eu trazer o Tomás aqui, porque o assunto é enorme, né, Tomás? E é exatamente o que você faz. Né? A mediação entre familiares, principalmente, é um exercício de perdão, né? Sem dúvida. Eu acho que é principalmente o exercício de empatia. Né? É o que vocês estão falando. Se colocar no lugar do outro, entender por que o outro está fazendo o que ele está fazendo, fez o que fez, é fundamental para você perdoar, é fundamental para você resolver a questão, é fundamental para a vida que segue, né? Para virar a página e ir adiante, né? Então, é uma coisa que a gente faz muito na mediação. Esse tipo de situação deve ser muito comum nos casos familiares que você sem dúvida, media, né? E quanto mais agarrado estiver no passado, mais difícil é de resolver a questão e passar adiante, né? Como é que é esse trabalho, Tomás? Só para a gente entender, porque a mediação e a arbitragem, no caso, são relativamente novas na nossa cultura jurídica, são novíssimas, né? A mediação juridicamente tem 2 anos que entrou em vigor. Do novo Código de Processo Civil. Como é que é esse trabalho? Como é que você começa com famílias que se odeiam, às vezes, que realmente os dois lados não se perdoam? Invariavelmente, a gente tem que começar por reconstruir a comunicação entre as pessoas, porque às vezes não estão nem se falando. Depois é o entendimento, né? Cada um entendeu o que o outro está passando, por onde o outro passou. Depois a gente vai para entendimento sobre as alternativas para resolver a questão. A mediação é muito focada na solução, né? É menos focada no passado e mais focada no futuro. E quando as pessoas começam a entender, conseguem ter empatia, entender o que aconteceu, entender quais são suas alternativas, né? É melhor o conflito ou é melhor a solução que está na mesa? Ou vamos achar uma solução melhor ainda? É daí que a gente consegue ajudá-los a resolver a questão, né? Que é o principal foco. Agora, ela fala ali no final da matéria, a Alessandra fala que é um exercício de libertação também, né? Assim, mesmo que, não me parece, nem que a Alessandra, nem a Andréia esqueceram o que passaram, né? Mas vamos tocar para frente como o Tomás está falando, né? Exatamente. Quer dizer, porque existe um equívoco conceitual. Às vezes as pessoas não perdoam porque não entendem o que é perdoar. Primeiro, tem medo de se reconciliar. Ai, meu Deus, se eu perdoar o sujeito, vou ter que de novo falar com ele. Não, não precisa, porque perdão não tem nada a ver com reconciliação. Perdão também não tem a ver com justiça. Não significa que só porque você perdoou, você acha que o outro não deve pagar justamente pelo que ele fez. Não, não tem nada a ver. Você pode perdoar e falar, pô, cara, mas infelizmente você vai ter que aqui me indenizar em alguma Mas eu não consigo ser carinhosa com você. Não consigo ser carinhosa com meu pai, abraçar, beijar. Porque eu só estou liberando aquela pessoa. Eu falei assim, um dia, eu abri a grade aqui do meu coração, o cárcere, e tirei um a um para eu poder ficar mais leve e viver em paz. Exatamente. Você sabe por quê? Quem não perdoa começa a carregar cadáveres, sabe? Você carrega coisas que já deviam... E aí fica pesado. As coisas começam a apodrecer. E você traz isso para a sua vida e, trazendo esse peso, você não libera a tua energia para a produção de espiritualidade, para a produção intelectual, para a produção da sua vida. Você fica amarrado à dor, atrelada à dor. Em consultório é muito comum isso acontecer, né? Então, perdoar é bom negócio para quem perdoa. Tomás, até que ponto tem que ser um pouco psicólogo aí na mediação também? Tem que ser um pouquinho, né? E ajudar, porque as pessoas querem ser ouvidas, né? Especialmente num momento de conflito,
As pessoas querem se sentir entendidas, querem se sentir acolhidas. E o que você leva da tua experiência pessoal para essa prática de conciliação? Muita coisa, muita coisa. Você não abre, você não deve botar isso na mesa, mas óbvio que quem você é fundamental ali dentro, né? E é até mais difícil quando a mediação é num caso que você já viveu uma experiência parecida. Aqui de perto, toda família tem seus conflitos e a gente tem que lembrar disso sempre, que é normal. Sempre. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, a gente vai conversar mais ainda sobre perdão. Acho que um tema que não cabe em 20, 30 minutos de conversa, mas vamos tentar no próximo bloco. Então, a gente vai fazer um intervalo rapidinho e continua a nossa conversa no próximo bloco, daqui a pouquinho, não sai daí. Estamos de volta conversando sobre perdão. Comigo nessa conversa, a estudante Andréia Pereira da Silva, a psicóloga Adriana Santiago, autora do livro O Poder Terapêutico do Perdão, e o mediador de conflitos, Tomás Solberg. Adriana, eu quero mostrar aqui o seu livro, O Poder Terapêutico do Perdão. Com certeza você também já teve experiências de perdão na sua própria vivência. O que tem disso aqui nesse livro? Muita coisa. Eu, na verdade, não decidi pelo tema porque eu sou uma pessoa boazinha. Não, eu não sou nada boazinha. Ninguém é, né? Eu não tenho essa característica, né? E nem sou uma pessoa religiosa, né? O meu recorte do perdão tem a ver com a ciência. Eu costumo dizer que, às vezes, as pessoas atribuem a Deus uma questão que é sua, né? Você arruma celeuma com o outro e pede a Deus para perdoar. Então, se responsabilizar pelo que acontece na sua vida é fundamental. E comigo aconteceu também, né? Meu ex-marido botou fogo na minha casa. Uau! E eu perdi todas as minhas coisas, né? Uma casa de 2 andares e eu perdi tudo, documento, fotos, enfim. E me restou a opção, ou eu ficava ali amarrada na dor e na vingança, né? Olha, ele precisa me pagar, ou ia ver a minha vida. O que eu decidi? Resolvi minha história. Fui lá, registrei, registro de ocorrência, obviamente. Peguei minha energia, não me sobrou nada, né? Não sei o meu carro. Fui fazer transporte escolar, porque eu tinha que levar minhas filhas para a escola, enfim. E eu reconstruí, porque peguei a energia que eu podia estar investida ali, reconstruí uma casa com 3 andares. Pronto, fui trabalhar. Não fiquei, eu perdoei, claro, eu cessei o meu ódio. Porque não valia a pena, né? Eu nem quero saber onde ele está. Você ia gastar um tempo enorme preparando para botar fogo na casa dele, mas você preferiu construir a sua, né? Muita energia vital. Isso. Claro, já casei de novo, reconstruí minha vida, né? Estou ótima, meu marido é ótimo, enfim, é uma opção. Isso é uma coisa interessante, né? A gente acha que às vezes tem que perdoar para resolver o conflito, mas às vezes é exatamente o contrário. A gente resolvendo o conflito na mediação, as pessoas saem restabelecendo o vínculo de amizade, restabelecendo o vínculo de família, né, mais próximas do perdão. Mas eu acho importante ressaltar que o perdão não tem a ver com reconciliação, né? O pior que existe é quando você reconcilia e não perdoa, porque você vai cometendo as pequenas atrocidades na relação, né? Às vezes é melhor você não reconciliar, então, se não perdoou. Resolver um conflito em especial para poder tocar em frente, né? Isso deve ser muito comum também, né? Totalmente. Porque perdoar é cessar o sentimento de ressentimento, né? Porque o cérebro, eu estava dizendo para o Tomás, não faz a menor diferença entre o que você vive e o que você pensa. Por isso, quando você não perdoa, você ressente, ou seja, você sente de novo. Você não libera espaço. Acho que foi isso que eu senti. Não é verdade? Porque como envolveu a morte do meu irmão também nesse meio, essa perda, por ele não ter cuidado, não ter instruído, não ter encaminhado meu irmão, que a gente aprende isso, ensina o filho no caminho que se deve andar, né? Então, ele tinha que ter feito isso, ele não fez. Meu irmão foi por um caminho e ele foi assassinado. Quando ele foi assassinado, ele veio falar comigo. André, eu não tive nada a ver com isso, eu não falei isso, Ele veio se justificar, o meu pai. Eu falei para ele, eu não tenho mais forças para brigar. Eu não tenho mais forças para gritar. Eu te pergunto o seguinte, Andréia, você buscou na religião um meio para aprender e praticar o perdão. Para me ter paz. Mas você sente que você, de fato, perdoou ou você exercitou um seguir em frente, apesar de tudo? Não, perdoei, porque eu não falava meu pai. Eu não tinha um diálogo com uma pessoa que falasse assim, porque o meu pai contava uma história, entendeu? O meu pai fez isso por bem ou por mal. Eu não falava meu pai. Se tinha festa na escola, para mim, Dia dos Pais era diferente. Pergunta se eu lembro. Eu deletei.
Eu lembro do Dia das Mães de qualquer outro dia, mas dos pais não, era indiferente. Isso acontece também, é uma forma também de você trabalhar isso na sua cabeça, né? Tem até uma pessoa na reportagem que fala que vai perdoar para não criar um câncer, né? Existe essa lenda. Né? Não é lenda, não. Essa lenda não, perdão, isso não é uma lenda, não, né? Eu te perdoo, já está protocolado. A raiva adoece, Está comprovado cientificamente. Tem um capítulo no livro que eu faço esse link com a ciência, né? Diversas pesquisas comprovam que quem não perdoa adoece mais. Sim. Porque tem câncer, fibromialgia, depressão, porque essa energia fica parada no corpo. Suga e muita você energia, né? adoece. Isso não é mística. Eu sentia dor. Isso é fato, isso é ciência. Sentia dores. É exatamente Eu sentia muita dor na minha barriga, assim, no meu estômago. Eu não sabia dizer que parte do meu corpo estava doendo. E eu não tinha paz, assim, eu não tinha... Tem pesquisas que associam determinadas doenças efetivamente à raiva, né? Dor na coluna é muito comum, né? Ficam tensas, e né? É fato, não é uma impressão, né? A Andréia estava falando, e você acha que você, então, o que te levou a perdoar o seu pai? Qual foi o caminho que você acha que percorreu? Eu comecei a ver que eu já não era mais criança, que eu tinha o poder nas minhas mãos de ajudar a minha mãe, de tirar ela daquela situação. Porque antes disso eu achava que minha mãe era culpada, porque ela podia acabar com aquela situação. Ele não faz nada, ela sustenta a gente e ele. Para que ele? Por que ela não manda ele para a rua, não manda ele embora? Talvez você vê ele como uma criança nessa passagem dele aqui pela Terra, ele não amadureceu o suficiente para olhar dessa forma a família, Ele não tinha para dar amor, ele não recebeu. Isso. Eu comecei a sentir falta disso para minha filha. A minha filha era muito agitada, minha filha também não dormia à tarde, não era um bebê comum. Eu posso dizer, e você me confirma, na verdade, eu acho que você saiu do lugar da vítima. Isso. Quando você sai do lugar da vítima e você fala, eu posso fazer alguma coisa. Eu posso fazer alguma coisa. Porque de meu criança destino é meu, você né? não podia. Exatamente. Sou eu que vou escolher o que eu vou fazer daqui para frente. Um dos caminhos para perdoar é sair desse lugar da vítima, pobre de mim, como eu sou, né? Coitada nessa situação. Quando você sai do lugar da vítima, você consegue perdoar. Eu falei assim, eu vou parar de ser juiz dele, porque eu via ele como um gigante. Só que eu fui crescendo e o gigante foi diminuindo. E eu até então eu era juiz dele, até de coisa que eu não via, mas que eu ouvia. Eu passei a ver com o olhar dos outros, a respeito dele. Falei, sabe de uma coisa? Eu não sou mais juiz do meu pai. É como a Alessandra fala também, né? A vida mesmo, a vida traz situações que fazem a pessoa também ter que aprender com aqueles erros dela, né? Agora, Tomás, que hora se procura a mediação? Porque quando a família está, né? Esses conflitos estão no auge, assim, que você quer matar aquela pessoa, fica difícil pensar nisso, né? Fica difícil, mas é a hora que o mediador acho que talvez possa ajudar mais. Mas, na verdade, em qualquer etapa da escalada do conflito, um mediador pode ajudar. Eu digo, tem até mediação preventiva. Você vai ter uma conversa difícil com uma pessoa que você acha que pode dar conflito, pode chamar um mediador para ajudar, para evitar que escale. Né? A gente ajuda muito nessa coisa do empoderamento da pessoa, a gente ajuda muito no entendimento, na empatia. Isso são todas ferramentas da mediação. Até por ser um terceiro não envolvido na temática, você consegue olhar com o distanciamento necessário. Invariavelmente, né? O mediador é o único que está na sala que não está emocionalmente envolvido. O resto está todo mundo muito envolvido. Então, a gente tem um distanciamento e nosso papel é cuidar dos sentimentos e das pessoas e da fala e da escuta para que saiam dali diferente do que entraram. Né? Eu não sei se você percebe isso na mediação. Muitas vezes as pessoas estão na tal da celeuma ali e não sabem exatamente o que está em jogo. Elas não têm noção do afeto. Elas estão tão possuídas pela raiva, né? Que não tem mais, tudo fica contaminado, você não consegue definir. Um dos momentos, assim, um dos passos para o perdão, né? No meu livro eu falo dos 8 passos. Adoro que você fale, até isso que eu tenho que finalizar o programa, a gente fecha com isso. Pelo menos um passo. Um passo, depois a gente vai falar dos outros. Primeiro passo é delimite a dor. Saiba o que é que está te atrapalhando na relação. Agora, delimite da seguinte maneira. Escreva. E escreva, cursiva. Organize a cabeça, né? Não adianta escrever no computador, não tem a mesma função, porque o cérebro tem que ter tempo. Escreva à mão, assim, sabe, de maneira cursiva, o que é que te causa dor no outro, né? Porque às vezes a pessoa mediação não sabe. faz isso também, né, Tomás? Ele vai
cuidar ali de determinar, definir o que está causando o conflito, né? Um dos passos aí da mediação. E ajudar as pessoas a definirem o que elas querem para resolver o conflito. Porque às vezes está tão envolvida na raiva que não consegue pensar na solução. Só querem sentir raiva, porque dá um certo barato também, né? Às vezes as pessoas querem manter a raiva. Bom, eu vou sugerir que o pessoal leia o seu livro, que deve ter bastante informação aqui. O programa é curto para o tamanho desse tema, mas acho que perdoar sempre vale a pena, né, gente? Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Essa troca de informações é essencial para quem está em casa passando por um processo de maturação aí dessa possibilidade de perdoar. Acho que fica claro que vale a pena. Gente, muito obrigada. Obrigado. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa de hoje pelo canal Saúde. A internet é um dos nossos canais parceiros. E eu termino o programa de hoje com uma frase de Gustavo Capanema: perdoar é, além do mais, um bom negócio. E vou além, eu te digo de novo, perdoar é um exercício de empatia. Esse programa já está disponível na nossa página no Facebook e no site do canal Saúde. Eu te espero na nossa próxima conversa. Tchau!